Senhor Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Hoje nossos irmãos estão lá no Jardim Briquet, né, irmãos? Nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Glória a Jesus. Abre nossas Bíblias, irmãos, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, irmãos. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre algo muito importante, que nós falamos sempre, mas devemos falar mais e mais, não podemos nos cansar, né, irmãos, de dizer a mesma coisa, até que todos nós aprendemos e seguimos adiante. Vamos falar sobre o perdão, irmãos. Apocalipse capítulo 3, o versículo 20. O perdão, irmãos, é algo que não é fácil. Perdoar não é fácil, porque quando você perdoa, você bate de frente, não é, irmãos? Bate de frente com a natureza humana que há em você, que há em mim. Nós temos uma natureza humana, e a natureza humana, ela não quer, jamais, irmãos, perdoar, ela não quer exercer misericórdia. A natureza humana, ela não quer amar como Jesus ensina, como nós vimos ontem na visita que fizemos na casa da irmã Nete, né? O cooperador Denis falou sobre o amor, e o amor de Deus é diferente, né, irmãos, do que todo mundo conhece. Aí falou dos sentimentos, né? Porque uma coisa é o amor de Deus, outra coisa é o sentimento que o mundo tem, que confunde com o amor. E quando se fala em perdão, aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim, irmãos. Essa aqui é a carta, né, irmãos? A igreja de Laodiceia, né? Então aqui diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui o Espírito Santo, ele usa João aqui para falar às sete igrejas, né, irmãos, da Ásia, e ele dá orientações para essas igrejas, e para a de Laodiceia ele dá essa orientação. E se nós lermos os textos anteriores aqui, essa igreja, irmãos, ela se sentia rica, essa igreja se sentia poderosa, e ela diz aqui, né, no versículo 15, né, ó: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomaras fora frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então o Espírito Santo está dizendo: olha, vocês são mornos, vocês não são nem frio e nem quente. Se fosse frio, se convertendo estava tudo certo. Se fosse quente, maravilha. Mas o morno, irmãos, o morno se cumpre aqui, ó, esse versículo 17, ó. Como dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, imagina uma igreja, os irmãos se sentindo rico, se sentindo cheio do poder, e aí o Espírito Santo fala assim: olha, você é um desgraçado, você é um miserável, você não tem nada. O meu conselho para vocês é que vocês comprem ouro provado no fogo, que vocês arrumem para vocês vestes brancas, para que não apareça a vergonha da nudez de vocês. E por que muitas vezes, irmãos, a pessoa ela se sente rica, se sente poderosa? Porque ela está servindo a Deus, porque ela está seguindo, e ela acha que basta conhecer Jesus, não é, irmãos? Basta conhecer a palavra e seguir após ele, está tudo certo. Mas não, tem coisa, irmãos, que é necessário. Por quê? Porque ele está à porta a todo momento, batendo. Por que Jesus bate à porta? Dando esses conselhos. Ele vem dando conselho. A palavra é um conselho, a palavra é orientação para nós. A palavra é nosso alimento cotidiano, do dia a dia. E aí, aquele que abrir a porta para ele, ele entra e ele ceia junto com a pessoa. Então, como que é isso, irmãos? O mesmo alimento de Jesus é o nosso. O mesmo alimento do Pai é o nosso. Ele ceia com a gente, ele se alimenta com a gente. E ao que vencer, ele concede que se assente com ele. Então, é necessário vencer. E como que se vence, irmãos? Se vence andando como Jesus andou. E aí, vamos lá em Mateus. Mateus capítulo 6, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 9. Aqui Jesus ele vem ensinando a orar, não é, irmãos? Mas por quê? Não quer dizer que a oração tem que ser isso, irmãos, mas é um parâmetro que ele dá. Ele vem ensinando como deve ser a oração do cristão. É um modelo que ele dá, irmãos, da conduta cristã. E aí diz aqui, ó:
Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, quando se fala em perdão, irmãos, o que significa o perdão para o cristão? O cristão, ele perdoa porque ele é bom? Ele perdoa porque ele quer perdoar, porque ele já nasceu assim, ele já nasceu bom, então ele acha que tem que perdoar? Não, irmãos. O cristão, ele perdoa porque é uma obrigação dele, não tem outra. Para ele ser cristão, ele é obrigado a perdoar. Se ele perdoar, muito bem, ele recebe perdão de Deus. Se ele não perdoar, ele sai da graça de Deus. E é isso que muitas vezes nós demoramos a entender. E aí diz aqui, ó, versículo 12, ó, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14, ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, aqui, Jesus define isso. Não tem como mudar isso daqui. Não tem como eu mudar isso daqui. Não tem como os irmãos mudar isso daqui. Não tem como criatura nenhuma nesse mundo mudar isso daqui. É o próprio Jesus dizendo. Então, se nós perdoarmos, aqui não está dizendo somente aos irmãos, aqui está dizendo aos homens, é todos, é o mundo todo. Se nós perdoar os homens, Jesus nos perdoa. Se nós não perdoar, Ele não nos perdoa. Então, o perdão faz parte da vida do cristão, irmãos. Ele está à porta e ele bate. Aí nós ouvimos, nós abrimos a porta, ele entra, ele ceia. Ao que vencer, ele consegue que se assente com ele. Então é necessário vencer. E como que se vence, irmãos? Se vence amando, se vence perdoando, se vence exercendo misericórdia, se vence passando por lutas e tribulações, se vence sendo rejeitado, sendo açoitado, sendo injuriado, sendo envergonhado. Como mais se vence, irmãos? Nada mais? São tantas coisas, né, irmãos? Então, para vencermos, precisamos passar por muitas coisas. Por muitas coisas. Então, nós não perdoamos só aquele que se ajoelha aos pés, aquele que pede pelo amor de Deus, aquele... Não, irmãos. O perdão, por parte do cristão, é automático. O cristão, ele libera perdão. E a palavra, ele vem nos ensinando. Então, se eu perdoo, porque a minha oração é assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, quando se fala da parábola do credor incompassivo, a gente conhece muito bem aquela parábola, irmãos. Imagina aquele servo lá devendo milhões, devendo muito, e aí ele é perdoado pelo seu senhor. E aí o conservo dele, devendo um pouquinho para ele, e ele põe o conservo lá em sujeição e faz vender tudo para poder pagar até o último centavo para ele. Então ele não tem misericórdia, não é, irmãos? Imagine, Jesus, ele perdoou os nossos pecados. Irmãos, para Jesus perdoar os nossos pecados, ele precisou comprar os nossos pecados. Ele precisou comprar a dívida, ele comprou a dívida, ele se fez carne, ele saiu da glória, veio a esse mundo como homem e pagou a nossa dívida para poder perdoar os nossos pecados. Então ele quer em cada um de nós novas criaturas. Ele quer em cada um de nós, homens e mulheres, que vão conseguir herdar o reino dos céus, que vão conseguir habitar junto com ele. Para isso, irmãos, é necessário cumprir esses passos. Não é que eu quero, não é que os irmãos querem, ou não é que eu não quero, os irmãos não queiram. É isso aqui, pronto, acabou. Está definido isso daí. Então não adianta falar, eu não consigo. Irmãos, tem tanta coisa que a gente olha e fala assim, eu não vou conseguir. E consegue. E consegue. Por quê? Porque é obrigado a empregar força. É obrigado a empregar força. Se tiver um dia chuvoso, chovendo pedra, e você tiver que sair de manhã para alguma coisa urgente, você vai sair. Você vai enfrentar aquela chuva de pedra e você vai sair. Sem necessidade, você não ia sair. Mas por necessidade você vai. Irmãos, isso aqui é uma necessidade. Exercer misericórdia, perdoar, liberar perdão, irmãos, isso aqui é uma necessidade do cristão. Se o cristão não fizer isso, ele está dizendo para Jesus, não precisa me perdoar. Eu não preciso do Senhor, deixa eu andar conforme as minhas vontades. E pronto, acabou. E ele vai deixar. Ele não vai prender ninguém. E aí diz aqui, versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então,
Isso aqui está definido, né, irmãos? Aí vamos mais à frente aí, irmãos. Efésios capítulo 4. No versículo 17, irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 17. Muitas vezes as pessoas falam assim: eu não perdoo porque o fulano não se arrependeu. Irmãos, a gente não tem que esperar pelas pessoas, mas a gente tem que esperar as pessoas dar o passo que elas devem dar. Para elas se converterem a Cristo, lógico que elas têm que se arrepender, irmãos. Elas têm que se arrepender, para elas serem perdoadas dos pecados delas. Só que as pessoas não podem ficar em dívida comigo. Se depender de mim, elas não podem ter dívida. Elas têm que ter dívida por conta do diabo, não por causa de mim. Se depender de mim, elas têm que estar livres. Eu tenho que liberar a pessoa. Eu não posso manter a pessoa cativa, a pessoa presa ali. Porque, na verdade, quando eu faço isso, quem fica preso sou eu. Eu tenho que entender isso daí. O perdão, ele é libertador, irmãos. O perdão, ele liberta aquele que libera o perdão. Aquele que foi perdoado, continua na mesma vida, muitas vezes está preso no pecado, no engano, no erro. Mas aí o negócio dele é com Satanás, não é comigo. E não pode ser comigo, não pode ser com os irmãos. Então, o que depender de nós, eles têm que ser livres. Aí aqui diz Efésios capítulo 4, versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do que, irmãos? Então, os gentios são as pessoas do mundo, hoje para nós. As pessoas do mundo, aqueles que não têm Jesus, são os gentios de hoje. Eles têm o coração duro, o entendimento deles é entenebrecido, eles não conhecem a verdade, eles são ignorantes. Eles não conhecem a palavra, não conhecem Jesus. E nós não podemos nos comportar como eles, porque eles são assim. E aí diz aqui, versículo 19. Os quais, havendo perdido todos os sentimentos, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito dos vossos sentidos, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que? Deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar a quem, irmãos? Ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que for bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então imagina aquele que roubava, que furtava, pegava as coisas dos outros, e aí se converte a Cristo, e aí ele vai trabalhar para ele poder ajudar as pessoas. Não é só para ele se manter, é para poder ajudar as pessoas. Então isso é uma conversão, irmãos. Isso é uma mudança de mente, é mudança do modo de pensar, das atitudes, é mudança de vida. E aí diz aqui no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benigno, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em quem, irmãos? Em Cristo. Então Deus nos perdoou em Cristo. Nós somos reconciliados com o Pai por Cristo. E quando se fala em Cristo, nós temos a palavra dele aqui, irmãos. Então é por essa palavra que nós fomos reconciliados, é por essa palavra que nós fomos perdoados. E essa mesma palavra diz, vai lá e perdoa, vai lá e ama, vai lá e exerça misericórdia. E o amor é aquele amor que nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 13. É o amor verdadeiro, irmãos, é aquele amor. É o amor que é incondicional, é o amor que não olha para a condição de ninguém, irmãos. Eu amo, mas tem que se comportar assim. Se não se comportar assim, eu não amo. Não, não é assim, irmãos. Nós amamos por quê? Porque o amor está em nós. Quem que é o amor? É Jesus. Deus é amor. Aquele que diz eu amo e não conhece Jesus, não ama. Então só consegue amar aquele que conhece Jesus. E aquele que conhece Jesus, anda como ele andou, irmãos. Então isso é uma necessidade para nós. E quanto mais nós exercitamos isso, melhor nós ficamos. Mais fortalecidos nós ficamos. Se eu quero me libertar de algo que está me afligindo, irmãos, temos que começar daí. Isso aí é o começo, irmãos. O perdão é o começo para o cristão.
Sem o perdão, ele não consegue dar os próximos passos. Ele fica preso. Fica preso. Aquele que não é perdoado, irmãos, ele não está nem aí muitas vezes. Aquele que não é perdoado, ele está no mundo muitas vezes. Ou está dentro da igreja, mas está do jeito dele. E aí aquele que quer se fortalecer, aquele que quer seguir adiante, aquele que quer salvação, muitas vezes fica preso nisso daí. E não pode. Nós não podemos estar presos nessas coisas. Nós não podemos estar presos, irmãos, como o mundo inteiro está. O mundo tem limite para tudo, irmãos. Até aqui eu vou, a partir dali eu não vou. Até aqui eu ando, a partir dali eu não ando. Até aqui eu amo, depois eu não amo. Se fizer a minha vontade, tudo bem. Se não fizer, as pessoas dizem, eu amo aquele que me ama, não é? Eu amo aquele que me ama, irmãos. Isso não existe. Isso não existe. A palavra é o amor. Então, como que nós amamos as pessoas? É exercendo a palavra, irmãos. A palavra. As pessoas acham, não me ajudou com o que eu quero, não me ama. Isso aí não é amor, irmãos. A pessoa quer o amor do mundo. Então ela tem que procurar pessoas do mundo para amar ela. Mas nós, como cristãos, não podemos ser assim. Vamos finalizar lá em Mateus capítulo 7, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 1, irmãos. Diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então muitos, irmãos, leem isso daqui, entendem errado isso daqui, e acham que o cristão ele não pode olhar para uma situação e julgar se aquilo é certo ou errado. Acha que o cristão ele tem que ver a baderna estabelecida e fazer que não está vendo, porque ele não pode julgar. Então, irmãos, o cristão, na verdade, ele não pode condenar. Quando um juiz ele julga uma causa, irmãos, o que ele faz em seguida? Ele julga uma situação e aplica sentença, irmãos. Então ele dá sentença ali. Ele olha, por exemplo, o cidadão roubou o outro lá. Ele roubou. Ele agrediu? Não, ele não agrediu, ele só roubou. Então a pena dele vai ser um pouco menor, mas ele vai ficar 5 anos preso. Mas ele agrediu, então ele vai ficar 7. Então é assim, ele aplica pena ali. E o que a palavra está dizendo para nós é que nós devemos sim julgar a situação, mas com a medida que nós medirmos, nós vamos ser medidos. Com o juízo com que nós julgarmos, nós vamos também receber. Então nós temos que prestar atenção como que nós observamos as coisas, como que nós julgamos cada situação. Nós julgamos uma situação para quê, irmãos? É para derrubar a pessoa ou para ajudar ela? É para ajudar ela. Nós julgamos uma situação para ajudar a pessoa. Nunca é para condenar, nunca é para acabar com ela, nunca é para matar, irmãos. É para ajudar, porque a palavra está para isso. Então Jesus, quando ele chegou julgando as situações. Ele olhou, por exemplo, para o povo que estava andando de acordo com as próprias vontades, e ele falou assim, esse povo anda como ovelha desgarrada que não tem pastor. E ele se sensibilizou com aquilo, ele ficou triste com aquilo, vendo o povo andando daquele jeito. Quando ele chega para os escribas, contra a palavra que ele trouxe, e também não seguia aquilo que eles pregavam, e ele chamou eles de hipócrita, ele julgou a situação ali e falou, são tudo hipócrita. Vocês pregam e vocês não vivem. Mas Jesus não condenou eles, irmãos. Pelo contrário, pregou para eles alcançarem a salvação. Alguns quiseram, outros não. E assim também somos nós. Então, quando se trata de julgar, nós olhamos para uma situação e julgamos aquela situação errada. Qual é o próximo passo? É condenar a pessoa, dar pena de morte para ela, ou então prisão perpétua. O que é, irmãos? Porque quando você não perdoa alguém fez o mal para você, você julgou aquilo. A pessoa fez o mal para mim, ela está errada. Então ela está errada, ela tem que pagar por isso. Você está na lei. Você está julgando segundo a lei, você aplicou um juízo ali, e com esse juízo você também vai receber. A medida que você usou foi errado. A pessoa errou comigo, ela está errada. Ela está errada, o meu perdão ela já tem. Como que vai ser a partir de agora? A partir de agora ela quer continuar errada, e ela vai continuar me atrapalhando, vai continuar causando dano à minha fé, causando dano. Não, aí não. Acaba por aqui, não vai causar mais dano. Então, a partir de agora, eu vou mudar minha conduta. Eu vou ficar mais esperto, eu vou ficar mais ligeiro. Mas o meu perdão já recebeu. E ela tem que estar ciente disso, irmãos. E acabou. Acabou. Eu não tenho que ficar remoendo. Ela tem que pagar por isso. Ela vai ter que se ajoelhar. Ela vai ter que ficar exposta. Ela vai ter que passar vergonha. Ela vai ter... Irmãos, esse juízo não pertence a nós. Essa medida não pertence a nós. O que pertence a nós é liberar o perdão. Aí diz aqui, versículo 3,
E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirá a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidará em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, o que acontece é isso, irmão, se olharmos a nossa conduta em relação a Jesus, em relação ao Novo Testamento, quantas vezes nós erramos, irmãos? Muitas vezes. Se olhar para a palavra, se eu pegar a palavra e confrontar com a minha vida, irmãos, é muita coisa que eu tenho que mudar. É muita coisa que eu ainda erro. Porque a palavra é santa, ela é pura, ela é honesta. A palavra, irmãos, ela é perfeita. Ela é perfeita e eu não sou perfeito. Então eu erro em muitas coisas, eu tenho que melhorar. Agora vem alguém e erra comigo. Esse alguém errou comigo. Irmãos, se olhar a vida da pessoa e olhar a minha, a diferença não é muita, irmãos. Se pegar uma pessoa do mundo, o quanto ela erra e o quanto eu erro, e olhar eu em comparação com Jesus, é uma violência, é uma dimensão muito grande, é uma diferença muito grande, irmãos. Se pegar eu e colocar Jesus do lado, quem sou eu perto de Jesus? Agora pega uma pessoa do mundo e põe eu do lado dela, pode ter certeza que a diferença é muito menor. Então eu não posso comparar, eu não posso ter isso daí. Ah, mas eu já melhorei nisso, eu melhorei naquilo, eu sou... E a pessoa está errando comigo, aquele erro que ela cometeu contra mim é uma violência. Agora o erro que eu cometo diante da palavra não é. Então eu tenho uma trave bem grande no meu olho, estou preocupado com o cisco do olho do outro. É isso que acontece, é isso que a palavra está dizendo. Então tira a trave que está no teu olho e depois você vai reparar no cisco. Porque se você reparar no cisco e fizer questão daquele cisco e você não se importar com a trave que está no teu, você está perdido. Imagine Jesus olhando para mim agora e falando assim, olha, meu filho, é o seguinte... Você, no seu passado, você fazia isso, fazia aquilo outro. Você se converteu e eu apaguei tudo isso. Você começou do zero. Agora o fulano vem e pisa no seu calo e você já está querendo que ele se humilhe, está querendo que ele pague por tudo, está querendo que ele se passa por vergonha, quer que... Como é que fica isso, irmãos? É isso que a palavra diz. É isso que a palavra diz para a gente. Então é isso que nós temos que atentar. Quando a carne, quando a natureza humana quiser lançar para você, olha, você não consegue perdoar. Você tem que olhar para Jesus. Fala assim, pera lá, minha natureza humana não consegue não, mas eu tenho uma celestial. Eu tenho uma natureza que é espírito, não é carne não. Então essa daí vai vencer. Essa vai vencer. E pronto, acabou, irmãos. Pronto, acabou. E segue adiante, e vence. Irmãos, porque senão estamos perdidos. Versículo 6, para finalizar. Não deis aos cães as coisas santas, não deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Aqui não está falando das pessoas do mundo como porco não, irmãos. Não está dizendo isso não. Aqui está dizendo que o que você recebeu, o que eu recebi da parte de Deus, são pérolas preciosas. Preciosas. E quando eu não consigo cumprir o que nós lemos anteriormente aqui, eu estou dando essas pérolas para quem, irmãos? É os demônios que vai pisar nelas, é os demônios que vai partir para cima de mim e vai despedaçar. Porque a nossa luta é contra os demônios, a nossa luta não é contra as pessoas. Eu vejo muita gente dizer assim, eu não posso dar pérola para os porcos. Eu não posso pregar essa palavra para qualquer um. Não, a palavra tem que ser pregada para todos. Agora, o que você recebeu de Jesus, esse poder para perdoar, esse poder para amar, esse poder para exercer misericórdia, esse poder para ser filho de Deus, você pegar isso daí, irmãos, e ficar fazendo questão de besteira que se volta contra você. Tudo isso que você tem de precioso, você está dando para quem pisar? Quem que vai pisar? São as pessoas? Quem vai pisar são os demônios. Porque é eles, irmãos, nosso negócio é com eles. O nosso inimigo é ele. As pessoas falam assim, olha, você faz coisa errada e Deus está vendo tudo que você faz. É lógico, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está vendo tudo mesmo, irmãos. Só que quem vai partir para cima de nós é Deus? É Deus que vai partir para cima de nós? Quem vai partir para cima de nós são os demônios. Então a palavra diz lá em Hebreus capítulo 12, portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, temos que deixar todo embaraço, o pecado tão de perto nos rodeia e correr com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé. Ele, pelo gozo que estava proposto, ele venceu a cruz, irmãos, e está sentado à destra de Deus. Então as riquezas vêm da parte deles, a afronta vem do diabo. Se nós errarmos, se nós cometermos essa burrice aqui, de ficar preocupado com o cisco no olho dos outros e se esquecer da trave que está no nosso, irmãos, quem vai partir para cima da gente são os demônios, porque eles estão bem atentos a cada um de nós. Eles sabem muito bem, a palavra fala, irmãos, que os anjos, eles desejam atentar para aquilo que nós recebemos, porque eles não receberam.
Os anjos, com todo o poder que eles têm, eles não receberam as grandezas que nós recebemos. Eles não receberam o poder que nós recebemos. É que nós não conseguimos ver, mas eles atentam para isso. Então ele está só esperando. O diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Como que ele vai tragar? Ele está buscando uma oportunidade, irmãos. Oportunidade. E aí, quando se fala em perdão, irmãos, o perdão é essencial para nós. Quando nós errarmos nisso, aí é uma porta aberta para os demônios operar em nossas vidas, irmãos. E aquilo que nós temos que vencer, a gente não consegue. A nossa vida fica amarrada, a nossa vida fica ali, ó, presa com isso daí, irmãos. As pessoas continuam pecando à vontade, não é? E elas vão acertar no fim dos tempos lá, quando Jesus vier. Aí elas vão para o lago de fogo junto com Satanás e seus demônios. Mas nos dias de hoje, quem fica preso muitas vezes é o cristão, que é para andar livre e está preso com besteira, não é, irmãos? Então isso nós devemos atentar cada dia, amém, irmãos? Jesus abençoe a todos, derrame graça sobre a vida de cada irmão. Vamos orar, graças a Jesus.